Fala, meus cubistas, nesse vídeo eu vou te dar os 3 passos para você conseguir fazer tempos muito rápidos nessa modalidade. Obviamente a velocidade, o ser rápido é muito relativo, mas para mim esses são os 3 pilares, os 3 fatores principais para um cubista ser bom nesse evento. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro passo é você aprender um método avançado. Você consegue ser rápido sem aprender um método avançado? Consegue, obviamente. Tudo que eu tô falando é para você melhorar os seus tempos. E como eu disse, se você pegar os melhores do mundo, eles vão cumprir esses 3 quesitos, digamos assim. Então, começando, como eu disse, é você aprender um ou mais métodos avançados. Existem 2 vertentes, um que é o V-First e o outro Top First, que são os mais conhecidos, os mais usados e o que eu mais indico para vocês. Não tem problema se você quiser aprender apenas um, mas obviamente quanto mais melhor, e principalmente se você estiver começando a aprender ou ainda não aprendeu, vai ser muito mais fácil você aprender agora os 2 do que você aprender um e depois de muito tempo querer aprender outro. Eu falo isso por experiência própria. Então, recomendo mesmo que vocês aprendam os 2, que vai ser a melhor opção para vocês. De uma maneira bem resumida, no V-First você tem que fazer um V em uma cor, então dessa forma, por exemplo, você faz um V, e aqui do lado tem que estar certo, obviamente. E aí, com o algoritmo, você vai finalizar essas 4 peças, né? Dessa forma. Isso é o V-First. A segunda vertente é o Top First, que como o próprio nome diz, o objetivo é você fazer um topo e depois resolver as outras peças. Essa vertente, existem vários métodos, como Unflip, Nutella, WO, enfim, existem muitos métodos. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Bem simples mesmo, só para vocês entenderem. Esse é o One Flip, que você vai ter uma peça flipada e esses 2 certos, né? E aí você vai fazer um algoritmo para deixar o topo certo. E a grande diferença desses métodos, dessa mesma vertente, que é o Top First, é como você vai formar esse topo. E depois que você formar, independente de qual método você usou, você vai finalizar essa última camada aqui. Então essas são as 2 vertentes e o mais importante de vocês saberem dos métodos avançados de Pyraminx. Segundo passo muito importante é ter bons finger tricks. Isso leva a movimentos mais rápidos e, obviamente, um TPS mais alto. Um TPS é giros por segundo, basicamente. Então, você vai aumentar sua velocidade se você tiver bons finger tricks. A primeira coisa é você perceber se você está fazendo regrips. Isso é uma coisa extremamente ruim na sua solves, que é você tirar a mão para fazer um movimento, né? Você está segurando assim, em vez de você fazer isso, você vai e tira a mão. Então, presta bastante atenção que isso te atrapalha muito. Outros finger tricks são muito intuitivos, né? De você fazer U, linha, R, R, linha, esse tipo de movimento. Você vai aprendendo e vai girando aos poucos. Mas se você tiver muita dificuldade, o que eu recomendo você fazer é achar bons finger tricks para algoritmos. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse algoritmo e eu preciso de bons finger tricks. Basicamente, eu recomendo você prestar bastante atenção e ver a melhor forma de fazer isso sem pressa, né? Sem cronometrar. Vai vendo, vai mexendo que você vai ver a melhor forma e ver que alguns finger tricks são bem fáceis, né? R, por exemplo, R' não tem truque, é só levantar e subir aqui, levantar e descer, na verdade, sem tirar a mão, né? Esquerda é a mesma coisa. E aí você vai ver que você consegue fazer movimentos bem rápidos, né? Como dessa forma, você consegue deixar isso muito rápido. Esse algoritmo, por exemplo, eu faço o seguinte: o linha aqui, bem simples, com o indicador. Levanto, continuo com os movimentos da mesma forma, sem tirar a mão do Pyraminx. E aí, eu uso esse indicador aqui, né, da direita, para fazer esse movimento atrás. Então, a gente tem aqueles movimentos clássicos e, obviamente, em algumas situações a gente utiliza outros finger tricks. E aí é muito importante você perceber como está a sua mão na hora. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre finger tricks, mas eu acho que é uma coisa muito intuitiva e que vale a pena você tirar um tempo aí para treinar isso, para entender mais sobre como funciona, porque não tem uma fórmula que você vai aprender tudo de uma vez e vai conseguir ter os melhores finger tricks. É muito uma questão de prática e entender a lógica para você conseguir ter bons finger tricks. Por fim, eu vou falar sobre um item muito importante que muita gente não dá tanta atenção, inclusive eu, porque é uma coisa muito simples, eu já vou explicar, que é a inspeção. De certa forma é a coisa mais simples, porque não tem uma fórmula, não tem um truque, digamos assim. É basicamente muita paciência e muito treino. Aos poucos você vai treinando e isso vai se tornando algo mais natural e mais fácil. Mas é literalmente paciência e usar bem o tempo que você tem.
Como o Pyraminx, ele é um puzzle muito rápido, com poucas etapas, com poucos movimentos, pode ser que isso seja o seu grande diferencial. Se você conseguir prever muitas coisas que as outras pessoas não conseguem, você já tem uma vantagem muito grande para os outros competidores. Então, é um ponto muito, muito importante e vai afetar sua vida inteira, né? Como eu disse, o Pyraminx, ele é muito rápido, poucas etapas, então você consegue, às vezes, prever até tudo que você vai fazer antes mesmo de começar. Então, é um ponto extremamente importante do Pyraminx, é você saber inspecionar. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que, se eu parar, usar os 15 segundos ou até mais, se você precisar, e conseguir e falar que eu quero inspecionar da melhor forma possível, eu conseguiria inspecionar de uma forma boa, conseguiria prever coisas a mais, mas por costume eu vejo só a primeira etapa, o que é uma coisa muito ruim, né? Então aqui a gente tem esse caso que eu vou fazer no verde. Eu vou baixar esses dois verdes, colocar esse centro e depois voltar esses dois meios, né? Então vou baixar, direita, sobe, sobe. E aí já vou ver, por exemplo, essa peça, o verde e azul. Se eu vou descer à direita e trazer aqui em cima, esse verde e azul vai vir pra cá. E depois eu vou subir à direita. Então esse verde e azul vai vir pra cá, tá? Então eu já sei disso. Então eu já sei que eu vou ter que virar o Pyraminx dessa forma, para fazer o algoritmo, né, de L4E depois. Então, um primeiro ponto eu já observei importante. Depois eu posso procurar outras peças, né, esse amarelo e vermelho aqui, onde ele vai parar. Eu vou descer à direita, depois descer à esquerda, vou fazer o movimento de U. Então, essa peça que estava aqui vai vir para cá, depois para cá, e por fim ela vai lá para cima. Então, mais uma peça que eu observei. Isso você talvez não consiga fazer em 15 segundos, mas aos poucos você vai treinando e no começo você pode usar bem mais de 15 segundos, tá? E aí aos poucos, como eu disse, você vai melhorando, fazendo isso mais rápido, se tornando automático e você consegue. Mas isso já seria uma coisa interessante, já conseguir prever meu V, onde vai parar essa peça, qual movimento eu vou ter que fazer e onde vai estar essa peça, que eu já poderia até tentar prever o caso que vai cair. Eu garanto que isso é muito importante e é muito mais uma questão de treino e paciência do que decorar mil fórmulas, algoritmos, técnicas, uma coisa mais simples do que parece, né? Então a gente pode ver que eu faria isso aqui. E aí caiu exatamente do jeito que eu falei, verde e azul aqui, amarelo e vermelho aqui, e eu já teria que fazer esse giro. E aí, se eu tivesse mais paciência ainda, naquela primeira etapa, eu iria entender qual caso cairia, porque eu já sabia onde essas duas peças iam ficar. E aí eu já poderia prever o caso que ia cair, mas como não tive muita paciência, eu não fiz isso. E aí era só finalizar o caso. E como eu disse, se eu tivesse previsto na inspeção tudo, o que não era tão difícil, eu poderia fazer uma solve one look. Então prever tudo que eu ia fazer na inspeção, fazer uma solve super rápida. Então esses são os 3 pilares, na minha opinião, que são super importantes para vocês abaixarem seus tempos no Pyraminx. Se você não for tão bom em um, não tem problema. Como eu disse, para mim, esse é o meu ponto fraco, a inspeção ainda tenho que melhorar muito. Ou se você só souber um dos métodos avançados, como é o meu caso, você consegue fazer tempos bons. Enfim, você consegue ir melhorando aos poucos se você for focando nesses pontos principais. Existem outros fatores? Existem, mas como eu disse, ao meu ver, esses são os mais importantes para você se dedicar e aí a melhorar os seus tempos. Eu espero que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos de Pyraminx, mais vídeos até de dicas, se vocês estiverem interessados, eu vou pedir muito o like de vocês para eu saber. Também vou pedir para vocês se inscreverem e ativarem o sininho, que é muito importante para o YouTube também perceber que vocês estão gostando desse vídeo e entregarem para vocês. Então foi isso, valeu e até o próximo.